Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu amado, minha amada, você que me acompanha aqui no canal, não se esqueça de estar curtindo o conteúdo de hoje e os demais que estão aí, de estar compartilhando, de estar comentando, né, no conteúdo de hoje. Eu te peço também, você que caiu aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, vou te dar um tempinho aí para você se inscrever. Amém? Acione o sininho das notificações para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. Foi? Isso? Vamos lá, dá um joinha para mim aí, pro conteúdo extremamente relevante que eu vou estar falando hoje. Ok? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por você emprestar os seus ouvidos, né, para estar ouvindo, né, aquilo que o Espírito Santo tem a impartir sobre esse assunto, transtorno de personalidade narcisista. Para quem me conhece, sabe que eu sou pastora e sabe também que eu falo para um nicho. Qual nicho? O nicho religioso, não podia ser outro, né? Creio que eu não caí aqui de paraquedas. Eu sei que tudo Deus tem um propósito e eu não estou aqui por acaso, de qualquer forma. Deus tem me dado ferramentas, né? Eu tenho experimentado dias difíceis, né? E eu tenho aprendido muito, né, na pele. Eu estou vivendo e vivi na pele situações com pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, principalmente dentro do meio religioso. E hoje eu quero estar falando quem são os vampiros gospel. Olha aí. Por que eu vou falar sobre isso hoje? O Espírito Santo me deu uma palavra a partir da situação que aconteceu. Se você é um crente, um cristão, e eu sei que muitas mulheres de Deus, muitos homens de Deus me acompanham, sabem da morte daquela bispa, lá da Igreja Assembleia de Deus, né? E a gente não sabe até agora qual foi o motivo da morte dela. E quando aconteceu, veio a notícia, né, nas redes sociais, de princípio aqui no YouTube, falando sobre esse assunto. Um canal específico aí abordou sobre isso, né, e que a bispa teria morrido. Tinha dado um infarto fulminante, tinha falecido. Na hora, veio assim dentro do meu coração um sentimento. Eu pensei assim, não, isso aí não foi uma morte por acaso. Ela está com cara, pelas mensagens que ela vinha pregando, parecia uma mensagem de socorro, e eram as mesmas mensagens que às vezes eu pregava quando eu subia no púlpito para pregar. Não era uma indireta, era um desabafo meu, né? Pode ser que ninguém na época entendia, e nem eu mesma, né, entendia por que eu estava falando aquilo. Porque eu não entendia também que eu estava dentro de um relacionamento abusivo. E eu creio que ela estava pedindo socorro já, com várias situações, né, na vida dela, a respeito do relacionamento dela com aquele pastor, bispo, eu não sei, né, da Assembleia de Deus. E na hora veio no meu coração que aquela mulher estava vivendo aquilo que eu tinha vivido, um relacionamento abusivo. Não, mas isso ficou para mim, ficou aqui no meu coração, não imparti com ninguém. E logo veio as notícias, né, que você que acompanha aí as redes sociais, veio a notícia falando que de todo, né, aquele desdobramento que teve da traição, tudo a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas infelizmente, né, dentro do sistema religioso, a gente pode acreditar em tudo. Hoje em dia não dá para duvidar, né? Como diz aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. Então vamos lá. Quem são os vampiros gospel, né? Mas antes de falar deles, eu quero falar a respeito dessa palavra vampiro, né? Por que, pastor, você está usando vampiro, né? É uma palavra que nós usamos também aqui para os narcisistas religiosos, né? Nós usamos também para o narcisista que tem outra nomenclatura, que não é o oculto, não é o religioso, mas que fazem, que tem essa definição. Por que tem essa definição? De sugar,
né, sugar a energia da vítima. Então vamos lá para o dicionário. Eu fui olhar o dicionário, o que significa a palavra vampiro. A sua definição no dicionário. Olha bem a semelhança com a palavra de Deus. Primeiro, o corpo de um morto. Lá no dicionário está falando que é a respeito que é um corpo de um morto. O vampiro é uma pessoa morta. Ou seja, a Bíblia diz que antes, né, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Olha a semelhança aí com esse narcisista religioso. Então, eles são vampiros, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Apesar de orar bonito, apesar de cantar bonito, apesar de estar de domingo a domingo dentro da igreja, né, supostamente dizendo que está servindo a Deus, que tem um ministério, que tem uma igreja, no qual eles pastoreiam, no qual eles lideram, eles continuam sendo vampiros. Eles continuam mortos nos seus delitos e pecados. Outra situação dos vampiros, só saem à noite. Por quê? Porque eles gostam das trevas. O narcisista religioso, ele não quer que a luz exponha as trevas dele. Então eles vivem uma vida de trevas, eles vivem uma vida na escuridão, vivem uma vida no oculto, né? E a própria palavra diz que tem coisas que não convém nem a se falar. Tem coisas que eu não posso nem falar aqui, que vai cair na internet. Daquilo que você também, meu amado, minha amada, vê acontecendo dentro do sistema religioso, no qual esse vampiro gospel lidera. Esse narcisista religioso, ele está lá liderando. Ele está lá na tribuna, ele está lá no púlpito. Ele administra megas igrejas, porque as igrejas hoje são empresas. São empresas, CNPJ, né? Tem toda uma administração por detrás ali. Administrando vidas, cuidando de vidas? Não, cuidando de cifras. O vampiro gospel, quando ele olha para um membro, quando ele olha para uma vítima, ele vê cifras. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou tirar? Então eles gostam das trevas, né? Ele gosta de viver no oculto. Mas aí no sentido figurado, né, como eu já disse, nós usamos esse nome de vampiro também para os narcisistas. São aqueles que enriquecem ou vivem de explorar os outros. Eles sugam a energia, eles sugam a força vital, a força daquele crente, daquela crente, daquela esposa, daquele marido, daqueles filhos, das vítimas. Por que as vítimas não conseguem sair dessas igrejas abusivas? Por que os membros não conseguem sair dessas igrejas abusivas? Porque foi sugada a energia delas. Elas estão na inércia. Elas estão sem força para tomar uma atitude. Como a própria vítima do relacionamento abusivo, uma mulher, ela não tem força para sair do relacionamento abusivo, porque foi sugada a energia dela. Esse vampiro sugou toda a energia dela. Então a pessoa não tem reação aos abusos. Então, na realidade, quando conta a história de um vampiro, está contando uma história de terror, de horror, né? E essa é a história que muitos de nós vivemos, né? Uma história de horror, uma história de terror, né? Conviver com essas pessoas. E eles, quando a gente assiste os filmes lá, que é um glamour sobre o vampiro, né? Que ele seduz as vítimas, ele dá aquela mordida, né? Até a pessoa tem um fetiche, não, eu quero, né, ter ali na hora do relacionamento sexual, eu quero que você faz igual um vampiro, né? Faz igual um demônio, né? Vou mordê-la no pescoço, né? Eu vou te unhar igual um animal, né? Então, é isso que eles fazem, eles seduzem as vítimas, eles manipulam as vítimas. Assim como eu estou falando, mordendo no pescoço, unhando não. Vem com cara de pessoas boas, pessoas saudáveis, pessoas bonitas, mera aparência.
Lembra lá Jesus falando, olha, nos evangelhos, se eu não me engano, em Marcos, olha, chegam alguns até Jesus e falam, olha, Jesus, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome. Jesus falava, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Iniquidade é fazer aquilo que Deus não mandou fazer, ou fazer da forma que Deus não mandou fazer. Então eles deturpam a verdade. Sabe? Por isso que muitas vezes você está debaixo de um engano, você está sendo liderado por um vampiro gospel, pelo narcisista religioso. Mas e aí, pastora, como é o modus operandi desse narcisista religioso, né? Desse vampiro gospel? O que significa esse modus operandi aqui? É um modo de operar. Como é que ele ou ela trabalha? Como é que ele ou ela vão fazer? Como é que eles vão reagir? Então, o narcisista religioso, presta atenção aqui comigo, você que convive no meio religioso, né? Nós convivemos, infelizmente, no meio religioso, né? Por mais que a gente tenha uma igreja, a gente esteja dentro de uma denominação saudável, a gente não está no mundo só, a gente convive com outras pessoas que de repente está dentro de um ciclo religioso, né? Está sendo liderado por um vampiro gospel, né? Está dentro de um sistema no qual o narcisista religioso atua. Então esse meio pentecostal, me perdoem os pentecostais, eu também sou pentecostal, eu também tenho dons que Deus me deu, eu também falo em línguas estranhas, eu também faço isso, eu também gosto das coisas do Espírito Santo, eu gosto dos dons, mas eu uso os dons para a edificação do reino. Eu não uso os dons para ganhar dinheiro, eu não uso os dons para aparecer, eu não uso os dons para manipular as pessoas. Então, infelizmente, se você prestar atenção nas coisas que eu vou estar te falando aqui agora, se abrir seu coração, se abrir sua mente, sair da caixinha, sai dessa caixinha aí, sai dessa prisão que te colocaram, que você não enxerga, nem do lado direito, nem do lado esquerdo, você está tapado, você só enxerga aquilo que o seu pastor fala, que a sua pastora fala, que o profeta fala na sua vida, que eles, na realidade, eles estão acima de Deus. Para você, muitas das vezes. Então, dentro do meio pentecostal, é o lugar no qual eles adoram estar. É o lugar onde eles trabalham, onde eles se manifestam. Aonde eles vão sair voando aí, ó, como os vampiros, nas madrugadas da vida, para explorar as vítimas, para vampirizar as vítimas. E eu posso te provar aquilo que eu estou falando. Porque lá as ovelhas, muitas das vezes, você é uma ovelha de Deus. Eu sou uma ovelha de Deus. Se você se converteu, você tem Deus como Pai. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornou filha de Deus, porque foi isso que o Senhor fez na cruz, deu o poder para que nós viéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus, através da obra redentora dele na cruz. Essas ovelhas que somos nós, temos até boa intenção, mas como diz, né, o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Então a minha vida e a sua não pode ser uma vida de boa intenção. Por isso que eu falei para você, olhe para os seus ouvidos, pede o Espírito Santo para te dar discernimento, pede o Espírito Santo para tirar o tapão dos seus ouvidos, pede para o Espírito Santo tirar essa cegueira. Muitas das vezes nós estamos até com boa intenção. A gente está emprestando os nossos ouvidos, a nossa consciência, porque eles são destruidores de consciência alheia. E a gente dá ouvido para essas pessoas. Mas eu quero te dizer que você, essa ovelha aí desavisada, né? Essa ovelha que dá ouvido, essa ovelha que não lê a palavra, essa ovelha que não medita nas escrituras, essa ovelha que não ouve primeiro a Deus para depois ouvir os homens, pode até estar debaixo de boa intenção, você é um ótimo suprimento narcísico.
Você se tornou um ótimo suprimento narcísico. O melhor lugar para esse vampiro gospel estar é dentro das igrejas evangélicas, é dentro principalmente das igrejas neopentecostais e dentro das igrejas pentecostais. Então esses vampiros gospel, eles vão vampirizar os membros. O que eles vão fazer com os membros? Vão fazer com que esses membros se tornem súditos, né? Dá aquela mordida, vai morrer também, né? E aí a pessoa vai ficar cega para a atitude daquele narcisista religioso. Ele pode mentir, ele pode trair, ele pode amaldiçoar as pessoas, ele pode enganar, ele pode defraudar, ele pode usurpar, ele pode fazer o que for, que aquele membro que foi vampirizado, ele vai ficar cego. Ele vai aceitar tudo calado, sabe? É como se fosse uma lavagem cerebral. A pessoa fica numa cegueira espiritual. Então, essas pessoas vão se tornar súditos. Pessoas que estão em busca de Deus. Vão encontrar nessas lideranças Deus na vida da liderança. Porque a forma de trabalhar, o modo de operar do narcisista religioso, desse vampiro gospel, dessa vampira gospel, é se colocar na posição de Deus na sua vida. Você vai entender no decorrer aqui do que eu vou falar para você o porquê que eles fazem isso. Eles vão vampirizar a esposa, os filhos. Por que muitos filhos dessas lideranças, né, dessas megas igrejas não se convertem? Porque, meu querido, minha querida, quem conhece a pessoa é quem caminha com ela. Quem conhece a pessoa, quem conhece o vampiro religioso, a vampira, quem dorme com eles, é que convive na mesma casa. Sabe? Essas pessoas não são boas vitrines. Essas pessoas não são bons exemplos. Então a casa pode até estar alugada. A casa pode até estar alugada para crente, mas quem está morando ali é o diabo. Então os filhos conhecem os pais. Ó, vê que aquele pastor, aquela pastora não tem nada de Deus. Aquele casamento não tem nada de Deus. Por isso que muitos têm se desviado do propósito do Senhor. Têm se desviado do caminho do Senhor. Porque na realidade esse vampiro gospel, ele se preocupa, muitas das vezes, como eu disse para você, ele preocupa com os membros, porque dos membros ele tem o que tirar. Então ele nunca vai se preocupar em pregar o evangelho, até porque eles não pregam o evangelho para as pessoas. Eles não pregam a palavra. Como eu já disse em outros vídeos aqui, é só versículo separado, que te dá vazão para formar uma seita, uma heresia. Para falar para aquela vítima aquilo que ela quer ouvir. Para dominar, para manipular a vítima através de um versículo. Por isso que você vê muitos filhos aí doentes. As esposas, muitas das vezes, mulheres maravilhosas. Eu conheci tantas pastoras, como essa que faleceu aí, tantas pastoras, tantas bispas, apóstolas, né? Cada uma tem seus títulos aí. E tantas mulheres assim que a gente vê, sabe, empenhada com a obra de Deus, empenhada com o casamento, empenhada com os filhos. Mulheres dedicadas, donas de casa. Mulheres de Deus, sabe, que estão dispostas a se doar para o lar, se doar para a igreja, se doar para o marido. Mas esses vampiros gospel, né, eles seduzem essas vítimas com glamour, né? De princípio, ali no bombardeio de amor gospel, que as vítimas veem essas mulheres, né, empatas, mulheres maravilhosas, mas que muitas delas têm problema com dependência emocional, que não têm as
as suas crianças interior curadas, mulheres traumatizadas, problemas com família disfuncional, né? Mulheres que vêm carregando lá de forma geracional as maldições dos seus pais, demônios hereditários. Elas são seduzidas por esse glamour, né? Por essas promessas de proteção, de provisão, de fidelidade, de sacerdócio, de profético. Desses homens abusivos, esses vampiros gospel, né? Que supostamente chegam mostrando que são homens de Deus, que são profetas. Então a gente cai, né? Elas caem, as vítimas caem nessa armadilha ilusória, que no final, como vemos direto aí, como eu acabei de falar dessa bispa, muitas dessas mulheres tiram as suas próprias vidas. Sabe por quê? Porque não vem saída para a dor. É muita dor, é muito medo, sabe? É muita manipulação. É espiritual esse lugar no qual Usui, sabe? Está. Ali o diabo ele vai usando toda aquela situação para informar para a vítima: não, você não tem saída. Você não pode divorciar. Você tem que ser sábia. Você tem que aguentar firme até o final. Então o modo de agir é o mesmo que os outros narcisistas. Mas eu penso por experiência própria que a forma deles destruírem as vítimas religiosas é muito pior. Presta atenção na primeira situação aqui que eu vou contar para vocês. Sabe por que é pior? Porque eles vão usar Deus contra nós. Eles usam Deus contra os membros. Eles usam Deus contra suas esposas e filhos. Literalmente eles usam Deus. Eles não são usados por Deus. Apesar deles repetirem essas frases quase que de 5 em 5 minutos, presta atenção. Você já ouviu elas. Eu sou homem de Deus. Em alguma situação que você está passando com ele aí, alguma divergência, ou com ela. Eu sou mulher de Deus. Eu sou profeta. Eu vejo tudo. Ninguém me engana. Eu sou ungido de Deus. Eu sou ungida de Deus. Você não pode tocar no ungido e no ungida de Deus. Então eles vão, dentro dessas situações, vão doutrinando a mente das vítimas, para que elas façam o quê? Obedeçam piamente. Segunda situação. Se denominam ungidos de Deus. Eles se acham os ungidos de Deus. E aí, a vítima, quando se opõe a essa liderança, que é uma liderança demoníaca, o que acontece? Ela é amaldiçoada. Ela é expulsa. Eles expõem as vítimas, eles perseguem as vítimas. Eles rogam pragas, eles fazem oração contrária. Presta atenção aqui, se você for um membro, se você for a vítima, a ovelha, dessa denominação ou dessa demonização, você vai sofrer abuso psicológico. Você vai ser restringido de cear, porque você está no pecado, porque você tocou no ungido de Deus. Eles vão declarar palavras de maldição sobre a sua vida. Você vai ficar com medo de sair dessa igreja, com medo de abandonar essa denominação, com medo de abandonar a liderança desse pastor, porque ele já colocou na sua cabeça que se você sair, vai acontecer algo na sua casa. Você vai ficar leproso, você vai ficar leprosa, você vai ficar doente. Você está tocando no ungido de Deus, você está sendo um rebelde. Porque você foi contra o ensinamento errado. Sendo que
Olha que interessante, o próprio Paulo, os bereanos foram questionar Paulo. Quem somos nós na fita? Quem somos nós na fita? Para não ser questionado. Eles não aceitam ser questionados. Então, se você se opor a essa liderança, pode se preparar. Pode se preparar. Porque você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado. Até muitas das vezes ser colocado para fora da igreja, para fora da sua denominação. Você vai ser confrontada. A esposa vai ser confrontada a entrar num divórcio, porque ela não quer obedecer. Ela não quer fazer vista grossa para as mentiras, para o engano. Então eles vão oprimir as vítimas. Vão desvalorizar essas vítimas. Vão falar que as vítimas, os membros, a esposa, os filhos estão endemoniados. Que eles não são de Deus. Que eles, ao invés de estar dando ouvido para Deus, estão dando ouvido para o diabo. Sabe? Que eles ou elas são rebeldes. Você é um rebelde, porque você está se opondo a essa liderança, a esses vampiros gospel. Terceira situação. Se você opor a mim, eu te amaldiçoo. Olha, presta atenção aqui. Só dá aí escreve aí no YouTube, no Google, que você vai ver o que eu estou falando, que eu não estou mentindo. Essas pessoas falaram isso aqui, está gravado aí no YouTube. Só você procurar. Com doença, o apóstolo Valdomiro, ele declarou o câncer. Ele declarou que aquele câncer que o Marcelo Rezende teve, porque se levantou, se opôs contra a forma mercenária da igreja reagir. Ele se opôs. E ele, com as próprias palavras dele, ele declarou que ele tinha amaldiçoado o Marcelo Rezende. Então, naquele versículo lá, que Deus diz lá no Antigo Testamento para Abraão, que aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, que aqueles que te abençoar serão abençoados. Mas aí vem Jesus falando completamente o contrário. Dá outra face, caminha mais uma milha, ora pelos seus inimigos, ama quem te persegue, ora para quem te persegue, perdoa. Como assim? Como assim? Porque eu sou pastor, eu tenho autoridade de amaldiçoar alguém, que declarar a morte de alguém? Nós estamos aqui com as boas novas para declarar vida sobre a vida das pessoas, não morte. Mas eles fazem isso. Porque são Deus. A concorrência, né? Com o Macedo, né? Que tem um vídeo também aí, que ele amaldiçoou as pessoas porque tocou um celular na hora do culto. Ele amaldiçoou que os celulares das pessoas que tivessem ali se quebrar ia ser destruído. Como a gente também viu o tal de Agenor Duque, né? Que é o apóstolo, que tinha uma pessoa numa cadeira de roda, e ele declarou que aquela pessoa nunca mais ia se levantar daquela cadeira de roda que tinha se levantado contra ele, contra o ungido de Deus, contra o homem de Deus. Então, quantos desses líderes, dessas lideranças, vampirizam suas esposas com gaslight? O que é o gaslight? É você fazer com que a pessoa sinta que ela está perdendo a sanidade dela mental. É uma forma de manipulação para enlouquecer a vítima. Fala aquilo que a vítima não falou. Sabe? Toma atitudes e fala que atitudes erradas. Por exemplo, uma mensagem no celular e aí ele vai e desfala tudo lá. Uma mensagem no celular com, vamos dizer, com uma triangulação dele ou dela. Aí ele fala, não tem nada a ver isso aqui. Você tá doida. Então, eles vão manipulando as vítimas diariamente dentro da igreja. Eles vão manipulando as esposas, vão manipulando os filhos. Para sempre eles saírem como certos. Eles nunca estão errados.
eles nunca estão mentindo, eles não estão defraudando ninguém, eles não estão roubando ninguém. O dízimo que você dá é para comprar o ar-condicionado. Não é para comprar o ar-condicionado. É para comprar mais o 14º carro importado. É para arrumar a casa, para construir uma casa nova num condomínio fechado, parecido com uma casa que ele idealizou lá dos Estados Unidos. É para comprar mais uma igreja de porteira fechada. Então, a frase bem usada por eles, essa frase é bem usada por eles para quê? Para destruir as vítimas. Então eles vão colocar a esposa como insubmissa. Você é uma mulher insubmissa. Por quê? Porque a esposa está falando que não aceita aquilo, que aquilo lá está errado. Que aquela forma de falar está errada, que aquela forma de, de me tratar está errada, que a forma de tratar as pessoas está errada, a forma de falar, de fazer as coisas está errado. Então chama a esposa de insubmissa, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa os membros, declara que eles vão ficar leprosos como Miriam. Deus vai tratar com você. Não é assim? Você ouve? Deus vai tratar com você, fulano, porque você está se levantando contra mim. Você tem que se humilhar, você tem que descer na olaria de Deus. Mas não é na olaria de Deus que eles querem que você desça. Eles querem que você se humilhe para Ele. Que você se ajoelha literalmente lá e fala, pede perdão para eles. Não, eu estou errada. Eu aceito. Não, você está certo, fulano. Você está certa, ciclana. Pedindo perdão. Assumindo os BO deles. Né? Não, é porque ele é traumatizado. Por isso que ele faz esse tipo de coisa. Não, ele me traiu, mas não foi bem assim não. Isso é mentira, meu marido não me trai. Mas ela sabe que trai. Então eles fazem com que as esposas assumam os BO deles. Perdoando o imperdoável. Quantas vezes você já perdoou o imperdoável, né? E muitas das vezes, né? Ou na grande maioria das vezes a gente se sentiu culpada de coisa que a gente não tinha culpa. Os membros ficam se sentindo culpados. Nossa, agora eu vou ser amaldiçoado. Ai, eu toquei no ungido de Deus, eu toquei no ungido de Deus. Por mais que essa vítima, sendo ela esposa, filho, membro de igreja, se esforce para agradar esse vampiro gospel, esse narcisista religioso, nunca vai conseguir. Porque eles, na realidade, né, depois de toda a situação degradante que eles fazem as vítimas viver, eles fazem juras de amor, né? Você lembra lá do bombardeio de amor? E você lembra quando alguma situação que você passa e eles fazem o tratamento de silêncio e logo depois eles vêm novamente. Eles vêm novamente com as juras de amor, né? Eles vêm novamente colocando você te dando um cargo. Eles vêm novamente falando que não, eu tenho algo para você fazer na igreja. Aí eles vêm novamente, né, tentando levantar sua bola. Nossa, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Para quê? Você é um suprimento narcísico. Você precisa de ficar quietinho, caladinho lá para você continuar dentro do ciclo do abuso. Ela não quer perder esse suprimento. Não quer perder a sua devoção. Então os membros da igreja e suas lideranças, pessoas que estão sendo lideradas por esses vampiros gospel, vão se tornar fantoches nas mãos desses monstros. Né? Porque na realidade, essas vítimas, essas membresias, todos estão debaixo de uma dependência emocional. Quer se sentir pertencente. Chega alguém de princípio com um bombardeio de amor te bajulando, pronto, caiu nas garras do diabo. Dificilmente você vai conseguir sair. Então, dentro dessa situação, eles vão continuar defraudando, né? O corpo de Cristo, as finanças, a alma dessas pessoas, o espírito dessas pessoas, as vítimas, né? Que muitos tiveram sua mente feita uma lavagem cerebral,
estão com o vício desse relacionamento abusivo, porque é assim que nós vivemos, né, dentro do relacionamento abusivo. Por isso que a gente não consegue sair do relacionamento. É como se a gente fosse um craqueiro, um viciado em crack, em cocaína. A gente não consegue, porque é um vício, não é amor, não é respeito, sabe? Não é ali como se a gente tivesse admiração. Não, é um vício, é uma dependência emocional. Você não consegue sair dessa igreja abusiva. Você não consegue sair desse relacionamento abusivo por causa disso. Não é Deus não, meu amado. Não é Deus não, minha amada, que quer que você fique aí, não. Isso é mais uma mentira, mais uma falácia desse vampiro gospel. Então, Jesus, o próprio Jesus, odeia esse tipo de liderança. Porque esse tipo de liderança tira a sua liberdade, tira a liberdade da vítima. Cria um sistema na igreja que essas vítimas adoram os pastores, a ponto de obedecer e imitar. Então você vai começar a se tornar uma pessoa narcisista, como esse narcisista religioso. Um mentiroso, uma mentirosa, um enganador, um manipulador como eles. Porque na realidade a mentira que eles pregam tem cara de verdade. Por isso que você é seduzido, por isso que você é seduzida. Por isso que você não consegue sair, que você fica pensando, coxinhando em dois pensamentos. Será que é? Será que não é? Será que é de Deus? Será que não é? Será que essa língua é de Deus? Será que não é? Será que esse cantor é de Deus? Será que não é? Será que esse pregador é de Deus? Esse profeta é de Deus? Será que não é? Então faz o que eu estou falando, mesmo que não seja bíblico. Eles vão falar isso para mim e para você. Faz o que eu estou falando, mesmo que aquilo que eles estão falando para nós não seja bíblico. As mensagens que eles pregam são todas para manter o controle sobre as pessoas. Elas não vão conhecer a Deus como Pai. Olha aqui que eu falei desde o princípio. Por que você está preso dentro desse relacionamento abusivo com essa igreja? Qual que é o propósito de não fazer com que você tenha um relacionamento com Deus e tenha um relacionamento com Deus chamado pastor e chamado profeta? Chamado vampiro gospel. Esse narcisista religioso, por quê? Por que ele mantém um controle e quer ser Deus na sua vida? Não quer que você tenha um relacionamento com Deus como Pai. Sabe por quê? Para que você não se emancipe. Para que você continue no controle deles. Para que você não saia lá da caixinha. Porque tudo gira em torno deles, do ritualismo daquela igreja, do fanatismo, sabe? Da religiosidade que eles pregam para as vítimas. Tem que ser assim para cultuar a Deus, é só assim que serve. Os votos, os sacrifícios. Lê lá Colossenses, lê Hebreus, está falando lá. Paulo está falando a respeito que os sacrifícios, né, os votos, muitos desses votos ficaram lá atrás, no Antigo Testamento. Então os paradigmas usados por esses narcisistas religiosos, por esses vampiros gospel, 4 deles: o templo, o clero, o sacrifício e o sábado. Primeiro tem que ser do jeito certo para fazer o sacrifício. A pregação deles tem que ir para o monte. Se você não for para o monte, se você não orar lá no monte, se não fizer campanha no monte, se você não é fazer um voto lá no monte, você não é de Deus. Tem que colocar um lenço, né, na cabeça. Tem que cobrir a cabeça com lenço. Tem que colocar aqui, como os judeus. Tem que passar o óleo ungido. A sua oração só é ouvida se você estiver de joelho, se você estiver gritando, se você estiver saltando, se você estiver girando. Na hora da pregação, para de pregar e começa a falar em língua. Você não é ungido de Deus, você não é ungida de Deus, você não é homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, porque você não fica aí gritando, nem girando e nem orando em língua o tempo inteiro. Porque a forma que eles ensinam a espiritualidade é assim, com coisas externas, com ritualismo. Então você precisa de ter o cabelão comprido. Né? Você precisa de vestir aqueles vestidão, senão você não é de Deus. Você precisa de pôr terno, gravata. Tem que ser no dia certo, ritualismo, né? Como a igreja aí no sábado, no lugar certo, no templo,
Porque é só nessa igreja do irmão tal, da profeta tal, que você vai ser abençoado, você vai ser abençoada. Se você sair dessa igreja, você vai ser amaldiçoado. Não pode ser qualquer templo que você pode ir na cabeça dessa liderança narcisista. Você tem que ir naquele lugar, como eu já disse, por causa do pentecostalismo, né, que eles mudaram o entendimento, o ensinamento lá, do que começou a igreja pentecostal, né, o neopentecostal também, eles mudaram tudo. Como eu já disse, só visando os seus ganhos, seu propósito. Qual que é o propósito? Ter, tirar, sugar. Ah, mas se lá na igreja, lá tem que citar, é aquela igreja que fala lá o CPF. Qual é o objetivo de alguém falar o seu CPF? Você não sabe? Onde os membros, né, enriquecem. É nessa igreja que você tem que estar. Porque só essa igreja de Deus, aonde os membros estão enriquecendo. Onde tem toda uma metodologia, né? Toda naquela denominação que tem aquela metodologia cheia de métodos. Então, só nessa denominação, só junto com esse pastor, que você é crente, você é abençoado. Então você fica confuso porque você não lê a Bíblia, você não busca Deus, você não busca conhecer as Escrituras Sagradas, você não tem um relacionamento com Deus, você ouve homens. É óbvio que Deus permitiu que homens, mas o véu já foi rasgado de alto a baixo. Hoje você e eu temos livre acesso diante de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele não nos abandonaria, Ele não nos deixaria. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Está querendo ser pertencente a alguém? Não se sinta pertencente a pessoas, pertença a Deus. Então, dentro dessas igrejas, você é proibida de pensar fora da caixinha. Você tem que pensar da forma deles. Porque se você pensa da forma errada, porque a forma errada é o certo para nós, mas é errado para eles. Se você perceber que tem algo errado, ou se você percebe a verdadeira intenção por detrás de todo aquele ritualismo, se prepare. Você vai ser o diabo dentro da igreja. Você vai ser o diabo dentro do relacionamento. Eles vão falar isso para você. Você é o diabo. Você é o Satanás. Você está com a pomba gira. Você está com o demônio. Você é Jezabel. Sabe, meus irmãos, eu sempre fui alguém diferente dentro da igreja. Eu nunca aceitei o sistema de bom grado, sabe? E quando eu me vi fazendo o mesmo que eles faziam, sabe? Quando eu me vi participando do mesmo sistema religioso, às vezes abusando das pessoas como eles abusavam, quando eu caí em mim, quando eu tive realmente um encontro com Deus, eu comecei a renunciar tudo isso, sabe? Tudo aquilo que eu preguei de errado. Eu renunciei à igreja que eu estava. Eu renunciei aos títulos. Eu renunciei às alianças. Eu pedi perdão a Deus, pedi perdão às pessoas. E eu venho no decorrer da minha caminhada cristã desfalando tudo que eu falei de errado. Desfazendo o que eu fiz de errado para as pessoas. E por causa disso eu nunca fui vista com bons olhos, né? É óbvio. Nem pelos meus relacionamentos com narcisistas, né? Relacionamento amoroso, e nem também dentro das denominações que eu passei. Dentro do sistema religioso, pessoas assim, que pensam fora da caixinha, são rebeldes, né? São pombagiras, são Jezabel. E quantas vezes eu fui pedida para sair da igreja, olha assim, com maior educação, né, Jandernay, dá licença, e com outros falando, não, é para você sair, que eu não aceito mais que você volte aqui. De forma clara, como eu já disse, e de forma bem sutil em outras vezes. Mas como a palavra do Senhor diz, né, Deus escolhe coisas loucas, né, para mostrar para aqueles que se acham. E Deus tem feito isso nesses dias na minha vida. E Ele me colocou para fazer essa obra aqui no canal. E lá na minha página, lá no meu perfil, no Facebook, no Instagram. Toda a minha caminhada. Né? Depois que eu entendi quem é o narcisista religioso, que eu não poderia ser uma.
Deus tem me dado ferramenta para estar falando para você as coisas que você precisa de entender dentro desse ciclo vicioso que nós estamos vivendo, principalmente nesses dias. Então Deus me permitiu estar no meio desse sistema religioso, né? No meio de muitos vampiros gospel. E Deus tem me permitido falar na vida deles. Eles ficam irados comigo, né? Falando, muitas das vezes eles vinham até mim e falam assim: mas você não é de Deus, porque o seu cabelo é assim, sua maquiagem, suas unhas, suas roupas, seu jeito de falar, né? E ainda mais, porque eu estou falando agora na internet e estou falando sobre relacionamento abusivo. Agora que o trem ficou tenso para mim. Então, se eu tinha inimigos, não da minha parte, a partir do momento que eu saí da caixinha, a partir do momento que Deus abriu os meus olhos, a partir do momento que Deus, né, me deu a capacidade, me deu a ferramenta para estar falando sobre esse assunto, de experiência própria, na grande maioria daquilo que eu falo aqui, eu tenho experiência daquilo, eu vivi aquilo. Eu como diz o outro lá, né, eu estou sendo perseguida. Então, meu irmão, minha irmã, minha querida, meu querido, vocês que me acompanham aqui, você, minha pastora, minha bispa, né, minha querida apóstola, meu pastor, meu bispo, meu apóstolo, não importa seu título, eu sei o que você está passando, que eu já passei o mesmo que você passou. Eu sei que muitas das vezes você está se sentindo assim, ó, cansado mentalmente, você tem insônia, você tem dificuldade para dormir, falta de ânimo, sua vida está cheia de incerteza, você perdeu o brilho, você muitas das vezes está tendo acesso de raiva, né? Assim, ó, ansiedade, doenças psicossomáticas. Por que tudo isso? Porque você está sendo vampirizado, está sendo sugada a sua energia vital, o seu sangue. Todas essas situações que você está vivendo, muitas das vezes está te enlouquecendo. Eu sei, eu já vivi. Não é fácil sair do ciclo do abuso. Não é fácil sair do meio do sistema religioso. Não é fácil desvencilhar desse vampiro gospel. Desse homem, dessa liderança, dessa mulher que está liderando você, que está sugando a sua vida. Sugando a sua fé, sugando a sua paz. Sugando o seu relacionamento com Deus. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, Deus te ama. Deus te ama. Ele pode te libertar desse lugar escuro, desse lugar de trevas, porque é nesse lugar que a gente estava. É nesse lugar que nós estamos quando nós estamos dentro desse sistema religioso. É no lugar de trevas, não é no lugar de luz. Muitos de nós estamos vivendo dentro desse lugar de trevas. Lugar supostamente cristão, que tem aparência, placa denominacional de igreja evangélica, de igreja cristã, de igreja protestante. Tem ali os rituais, né, que aparentam ser de Deus. Mas eu quero pedir para você, meu querido, minha querida, ore a Deus, ore ao Senhor, fale com Deus. Não tome nenhuma atitude precipitada, não faça nada, sabe? Não se oponha, não se levante contra ninguém. Faz a coisa certa. Ore a Deus, peça a Deus para falar com você, peça a Deus para te guiar, peça a Deus para te mostrar, peça a Deus para te levar para uma igreja saudável, para quebrar essa aliança que você tem com essa pessoa, essa aliança, sabe, abusiva, que domina você, que na realidade te domesticou como um animalzinho. Sit, né? Cala, senta, rola, fala, cala, vai, faz, não faz, me dá, sabe? Você está sendo manipulado, manipulada. Deus pode te levar para esse lugar, Deus pode te dar uma válvula de escape, Deus pode te dar essa válvula de escape. Você que está sobrecarregado, sobrecarregada, o Senhor é o nosso alívio.
O Senhor quer aliviar nossas cargas. Nós estamos carregando esse peso. Mas hoje é o dia de Deus tirar essa carga, tirar esse peso, aliviar, sabe? Hoje é o dia de Deus te curar. Hoje é o dia de Deus te levantar. Hoje é o dia de Deus te sarar. Hoje é o dia de Deus falar para você, te tirar desse lugar de trevas, te levar para o reino do Filho do seu amor, te levar para a luz. Hoje é o dia de Deus te libertar desse cativeiro. Hoje é o dia de Deus te libertar desse vampiro que suga a sua energia, que te manipula, para que você fique nesse lugar estagnado, que você não saia desse lugar de religiosidade, que não permita que você aprenda da palavra de Deus, que não permite que você, sabe, seja instruída pelo próprio Espírito Santo de Deus. Meu querido, minha querida, entre para o seu quarto, fecha a porta, porque lá o Pai vai te ouvir e te ver em secreto. Fala com Ele, Ele é o seu Pai, Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Amém? Em nome de Jesus, eu oro por cada uma das pessoas que vão receber esse conteúdo compartilhado no nome do Senhor Jesus. Pai, nos ajuda a igreja do Senhor, ajuda essas pessoas que de princípio entram com boa intenção, Pai, dentro dessas demonizações, Pai, não são denominações, não são igrejas fiéis ao Senhor. Ajuda essas pessoas, Pai. Tira a cegueira delas em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu amado, minha amada. Muito obrigada aí pela sua participação, por você ter emprestado os meus ouvidos, né? Você está aqui me olhando, me vendo aí. Eu quero te agradecer. Eu quero agradecer você, meu amado, minha amada, por me dar essa oportunidade de estar falando na sua vida. Amém? Um grande abraço e até mais.